Quais são os tipos de casamento? Qual a idade mínima para casar-se? Como se comprova uma união estável? Se você quiser saber esses e outros questionamentos, fique comigo até o final. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Direito com Oficial de Justiça. Eu me chamo Denis Arruda e sou oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O objetivo do canal é toda semana trazer um assunto novo sobre temas de direito, principalmente sobre aquelas dúvidas encontradas nas nossas diligências, e também falar sobre as rotinas do oficial de justiça. Então eu vou pedir encarecidamente que você se inscreva no canal, pois isso possibilita que o canal cresça e assim poderemos contemplar mais pessoas. Dê aquele like e, se possível, compartilhe esse vídeo. Dito isto, bora pro vídeo. Quais são os tipos de casamento e o que caracteriza cada um? No ordenamento jurídico brasileiro é previsto 3 tipos de casamentos: o casamento civil, o casamento religioso e o casamento religioso com efeito civil. Pois bem, vamos discorrer sobre cada um deles. O casamento civil é o mais formal de todos. É realizado em cartório de registro civil e em processo que se inicia com a habilitação do casal por meio de análise documental e publicação dos proclamas do casamento na imprensa local ou em um mural do cartório. Com isso, dando publicidade para que, caso haja algum impedimento para o casamento, este não se realize. A oficialização da união é realizada por um juiz de paz, na presença de testemunhas. Uma vez realizada a cerimônia, é emitida uma certidão de casamento, documento que formaliza a união. Lembrando que entre as formalidades está a idade mínima, tanto para o homem quanto para a mulher, que, de acordo com o nosso Código Civil, é de 16 anos. No entanto, apesar de poderem se casar, nesse caso é necessário o consentimento de ambos os pais ou responsáveis, representantes legais, para que seja celebrado esse casamento. Só lembrando que, uma vez casado, nunca mais a pessoa volta a ter o estado civil de solteiro, pois se há o divórcio, a pessoa passa a ter o estado civil de divorciado, e com a morte de um dos cônjuges, passa para a condição de viúvo. Solteiro nunca mais. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. Casamento religioso é aquele celebrado de acordo com o rito de cada crença perante uma autoridade religiosa de cada religião. O padre, pastor, pai de santo, etc., de acordo com os credos de cada religião. É importante destacar que, nesse caso, a união não é legalmente formalizada. Assim, os noivos permanecem com o estado civil de solteiros. Casamento religioso com efeito civil. Esse seria a junção dos dois anteriores e ocorre quando, além da celebração religiosa, o casal apresenta em um prazo de 90 dias o termo de casamento emitido pela autoridade religiosa, onde foi celebrado o casamento, para a formalização perante o registro civil. Nessa modalidade, também é necessária a habilitação das partes em cartórios, análise documental, assim como ocorre no casamento civil. E a união estável? É a relação entre duas pessoas que se caracteriza como uma convivência pública, contínua e duradoura, e que tem o objetivo de constituição familiar. Esses 4 requisitos são as exigências legais constantes do nosso Código Civil. Há algum tempo, era exigido para configurar a união estável também um prazo mínimo de convivência. Esse prazo já foi de 5 anos, depois passou para 2 anos, mas hoje a lei não estabelece prazo mínimo de convivência para que uma relação seja considerada união estável. Basta que seja convivência pública, contínua e duradoura, e que tenha o objetivo de constituição familiar. Também não há necessidade de que o casal resida na mesma casa para que o vínculo seja configurado. Antigamente, era o que se chamava pelo termo popular de juntar-se. Dizia que fulano e fulano não eram casados no papel, mas apenas juntados, ou então eram amigados. Para que seja reconhecida a união estável, é necessário o registro em cartório? Não. Basta que sejam observados os requisitos mencionados anteriormente, A convivência pública, contínua e duradoura, e
com o objetivo de constituição familiar, pois outros elementos podem ser considerados para a comprovação, como, por exemplo, a existência de filhos, dividir a conta da Netflix, conta bancária conjunta, inclusão no plano de saúde, comprovante de residência com o mesmo endereço, testemunhos, etc. Mesmo não sendo exigido formalização em cartório para configurar a união estável, fazendo isso, o casal evita muitos problemas futuros, já que passa a existir de maneira documentada, assinada e registrada, não mais deixando qualquer questionamento quanto a essa existência da união estável. Assim, com essa formalização, um cônjuge pode incluir o outro no seu plano de saúde, em caso de morte, o recebimento da pensão, em caso de prisão, o recebimento do auxílio reclusão, sem ter que demonstrar provas de que havia união estável ou passar por um processo judicial para o reconhecimento dessa união estável. E se o casal resolver documentar essa união estável, como é feito? Nesse caso, há 3 possibilidades de fazer isso. A primeira delas, a declaração particular de união estável. Essa é a mais simples e mais barata de todas. Basta que o casal preencha uma declaração de união estável, que pode ser inclusive encontrada modelo muito facilmente no Google. Basta digitar na busca modelo de declaração de união estável, que irão aparecer vários modelos. Pega um desses, junta 2 testemunhas e leva no cartório para que sejam reconhecidas as assinaturas. Muito simples. A outra forma é a união estável por escritura pública. Nessa, o casal irá se dirigir ao cartório, perante o tabelião, que após seguir os ritos próprios do tabelionato, como a apresentação de documentos específicos, no caso de divorciados, a certidão de casamento com a averbação do divórcio, etc., será lavrada a escritura pública no mesmo dia ou será agendado outro dia, que nesse caso será um pouquinho mais caro, né? União estável através de contrato particular. A união estável ainda poderá ser oficializada através de um contrato particular, com a ajuda de um advogado, em que os declarantes poderão definir as cláusulas do contrato, como o regime de bens, a data de início da união, conforme a vontade dos mesmos. Nesse caso, no mínimo 2 testemunhas maiores e capazes se faz necessário para assinarem. É importante registrar que nas 3 formas da formalização da união estável, o casal permanece com um estado civil de solteiro, embora com união estável, mas solteiros. É possível casamento ou união estável entre pessoas do mesmo sexo? Muito embora nem a Constituição Federal e nem o Código Civil preveja o casamento civil e a união estável entre pessoas do mesmo sexo, estes são amparados em decisões do Supremo Tribunal Federal e em resolução do Conselho Nacional de Justiça, que impedem a negativa dos cartórios, a habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Lembrando que essas decisões não podem obrigar o casamento religioso, pois cada religião tem suas próprias particularidades. E como fica a partilha de bens no caso de divórcio ou dissolução de união estável? Quem é casado tem mais direito do que quem somente vive em união estável? Bom, isso é um assunto para o próximo vídeo. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Clique no sininho de notificação para ser avisado todas as vezes que for lançado um assunto novo. Um grande abraço a todos e fui!